18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado em 100,7. Agora seguindo a programação da Mix com o programa 18 horas. Boa noite comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. E olha só, gente, para o nosso programa ficar ainda mais legal, só com a sua interação aqui no 18 horas. Manda um WhatsApp pra gente pelo número 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. Você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar por Rádio Mix FM na App Store ou Play Store. E aí, você também pode ver que está tudo disponível pelo sistema iOS e o Android. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. A gente já começa falando com o repórter André Meirelles, ele que está na frente do Elmoan. André, boa noite. Teve manifestação aí, conta os detalhes pra gente. Muito boa noite para todos. Manaus viveu nessa terça-feira uma nova manifestação aqui em frente ao novo hospital Sangue Elmoan, que fica localizado aqui na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Chapada, zona centro-oeste aqui da capital amazonense, onde famílias de pacientes, principalmente mães e pais de crianças em tratamento oncológico, se reuniram com cartazes e gritos de ordem para cobrar das autoridades a inauguração imediata do hospital, que ainda não foi entregue ao povo, mesmo sendo concluído há meses. Os manifestantes realizaram buzinaços em frente à unidade e no semáforo da via. Eles exigiram aí uma visibilidade à luta pela saúde e também acabaram criticando o governador Wilson Lima com atrasos na entrega dessa obra. Então fizeram cartazes, gritos, se reuniram. Os gritos e cartazes, frases eram como Elmoan é vida, não é promessa não, e governador, preste atenção. Então as famílias destacaram que a espera pela inauguração aumenta inclusive o sofrimento de pacientes que, segundo eles, os manifestantes, hoje são atendidos em unidades precárias, sem UTI especializada, nem estrutura adequada. Mais cedo teve uma manifestação, algumas equipes de reportagem também estiveram aqui e a gente vai conferir a fala de uma dessas manifestantes. Isso não é a primeira vez, né? Nós estamos aqui mais uma vez, várias vezes, outras mães que vieram muito antes de mim, né, com as suas crianças, que já estavam, esse hospital já estava pronto, e essas mães perderam suas crianças por falta de recursos, por falta de estrutura no Elmoan antigo. E eu estou aqui, já estou há 7 anos, meu filho foi diagnosticado aos 3 aninhos de idade, e hoje ele tem 10 anos, e continua a mesma coisa, quando eu achava que eu nunca mais ia ter que parar nesse Elmoan, mas infelizmente estamos aí. Mas olha, mais uma vez, e chega, nós temos aí, olha a estrutura bonita, né? Tudo pronto, só o que nós ouvimos que tá tudo pronto, tem tudo aí, o que falta? 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala de uma das manifestantes que deram aí essa fala ao portal CM7. Olha, essa promessa de entregar o novo hospital de sangue foi feita pelo governador Wilson Lima anos atrás. E a expectativa inicial da conclusão era em 2020, como parte, segundo ele, do compromisso de ampliar o atendimento aí em hematologia, hemoterapia aqui no Amazonas. No entanto, aí a obra se arrastou ao longo dos anos, com diversas interrupções e paralisações, e ela, inclusive, foi retomada em 2019 e avançando para as fases finais, sem que tinha aí a inauguração prevista até o final do ano passado, mas agora não aconteceu, nem agora também em 2026, né? E as críticas a essa gestão, elas ganham força pelo fato de que, segundo uma denúncia recente, o Hospital do Sangue seguiu aí totalmente fechado e foi incluído fora da lei orçamentária
orçamentária anual de 2026, mesmo sendo licenciado e com prévia autorização para operar desde setembro de 2024, o que inclusive levanta aí questões sobre a falta de planejamento e prioridade do governo do Amazonas em fazer aí essa unidade funcionar. Então, o que as famílias exigem? Exigem aí não apenas a entrega imediata do prédio, mas também a contratação de profissionais qualificados para que eles estejam trabalhando 24 horas, incluindo pediatras, equipamentos de UTI, raio-x exclusivos, condições aí essenciais para atendimento digno e também seguro a pacientes que lutam contra doenças graves. Então essa manifestação hoje mostrou mais uma vez a insatisfação popular que se reflete aí nessa pressão sobre o governo Wilson Lima, que tem dificuldade em justificar o atraso na inauguração do hospital, mesmo com a estrutura aparentemente, como a gente consegue acompanhar aqui agora, praticamente finalizada. E aí a demanda da saúde vem só crescendo no estado do Amazonas, e o hospital, que é bom, como o Hemoan, até agora nada, segue apenas, segundo essas manifestações que a gente estava acompanhando também, alguns falaram que segue essa pequena unidade aqui bem em frente ao hospital, mas que não consegue atender todas as demandas, e cada vez mais, a manifestação de hoje, os manifestantes falando, cada vez mais as pessoas estão precisando urgentemente desses atendimentos e não estão conseguindo aqui no estado do Amazonas. Algumas pessoas inclusive têm que recorrer aí a hospitais particulares e acaba fugindo do orçamento, porque poderia ter um hospital público como o Hemoan para atender a demanda da população do estado do Amazonas, aqui também em Manaus, e aí muitos acabam para não ver os familiares fora do tratamento, acabam tendo que gastar do orçamento, contratando aí médicos particulares, até mesmo atendimentos na rede privada, e ao invés de ter esse atendimento que até agora ainda não saiu. A gente consegue observar que está aqui, Karime, Kennedy, a gente consegue observar, está aqui o hospital. Pronto, tudo o hospital pronto, certo, André Meirelles? Equipado, mas o que falta? Essa é a cobrança da população, Karime. O que falta? Ok, André Meirelles, falta vergonha na cara dessa gestão Wilson Lima para entregar um hospital que está pronto e era para ter sido entregue em setembro do ano passado, e até agora as pessoas precisam ir para a frente do hospital, ir para as ruas, protestar contra a falta de responsabilidade da gestão Wilson Lima com a saúde pública do estado do Amazonas. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E vamos a outros destaques do dia. Crise na saúde no Amazonas. Crianças são atendidas de forma improvisada dentro de containers. Essa é uma realidade no João Lúcio, resultado da falta de pediatras nos hospitais do estado. 80 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos pelo Procon Amazonas num supermercado de Manaus. Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, vai sair da Suframa por causa das eleições de 2026. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você sintonizado em 100,7 aqui no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente já começou o programa com o vivo do repórter André Meirelles, com um protesto das pessoas, das mães, familiares, pela falta de inauguração do Hospital Hemoan. Seguimos com mais uma denúncia da saúde. Crianças estão sendo atendidas dentro de containers de forma improvisada enquanto aguardam atendimento. Essa é a nova realidade da saúde na gestão Wilson Lima. Esse cenário de guerra foi instalado no Hospital da Criança Joãozinho, que fica na zona leste da cidade, mas é assim, Kennedson. Com certeza, Karime, lembra até aquele período da pandemia, né? Exato. Que todo mundo tinha já aquela sensação terrível quando via aqueles containers, porque significava a morte de muitos entes queridos que acabaram perdendo a vida durante a pandemia. Esse sistema de saúde pública do estado do Amazonas, ele está em colapso e com a rede completamente desorganizada. O fluxo de pacientes, ele
foi empurrado para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, o Joãozinho, que agora está sobrecarregado. Essa situação está comprometendo diretamente o atendimento de milhares de crianças aqui do nosso estado. E ainda segundo a denúncia, Kennedson, a gestão do Wilson Lima retirou o atendimento pediátrico de hospitais estratégicos, como Delfina Aziz e o Platão Araújo, além da redução do quadro médico de UPAs e SPAs. Então, essa ausência de pediatra, gente, em unidade de urgência, é claro que sim, compromete o tempo de resposta e o socorro imediato, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa denúncia foi apresentada pelo enfermeiro do SAMU, Denison Vilar, líder do movimento social Todos pela Saúde. Revela essa triste realidade de pais e também crianças que enfrentam longas horas de espera, gente, no cenário real, que contrasta com esse discurso do governo Wilson Lima, que trata a saúde como seu maior legado. E quem está acompanhando essa denúncia é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Nathalie, então, conta mais sobre esse atendimento pediátrico, filas e crianças esperando dentro de containers. É um cenário de guerra, não é? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, essa foi uma denúncia, como o Kennedson já adiantou pra gente, apresentada aí pelo enfermeiro Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde, uma denúncia que viola o direito constitucional à saúde do Amazonas. Isso, né, porque a denúncia mostra pra gente a retirada do atendimento pediátrico em hospitais estratégicos. O Hospital Delfina Aziz é vendido nas redes sociais e todo o material de campanha como o padrão sírio-libanês. Mas se uma pessoa ali que reside na zona norte da nossa capital chega hoje ao Delfina Aziz, o atendimento pediátrico por lá já não existe mais, Kenneth. E não é só da zona norte, né, Nathalie? Ali é bem próximo do Campos Salles, Parque São Pedro. Então, atende tanto a população da área da zona norte como também da zona oeste, né, que é ali na fronteira. Exatamente. E o Platão Araújo também, que é um gigante ali da zona leste, somada à diminuição dos atendimentos no Joãozinho, tudo isso vem realmente causando um caos ali naquela situação. E segundo a denúncia do Denison Vilar, essas unidades também têm tido uma ausência de médicos pediátricos, né? Então, assim, tudo isso vem comprometendo, superlotando as unidades de urgência e emergência. E aí, em meio a essa redução, médicos também estariam com salários atrasados, e com essa superlotação, Kennedson, a gente sabe que o Joãozinho já está sendo administrado por uma organização social. Agora eles alugaram containers para que essas famílias sejam locadas para esse espaço, porque a superlotação na unidade já está estrangulando, vamos dizer assim, o sistema. Inclusive eu separei... O atendimento normal lá, Nathalie, já é complicado. Já precisei levar o meu filho no Hospital Joãozinho. Sim. Enfrentamos uma longa fila na recepção, era uma quantidade de gente absurda. Muitos casos de doenças respiratórias e sintomas gripais. E geralmente nessa época era referência em situações neurológicas, né, Kenneth? Só faz situação de cabeça e pescoço, você precisava encaminhar a criança, qualquer situação, criança que tem um baque maior na cabeça, você precisa encaminhar a criança pro Joãozinho. Então é um gargalo que cada vez mais está afunilando, está ficando mais difícil. E agora piorou, né? Exatamente. Eu separei um trechinho desse vídeo que, inclusive, para quem está nos acompanhando e quiser acompanhar e conferir também na íntegra através das redes sociais, no @18horas já está por lá parte dessa denúncia apresentada aí pelo enfermeiro Denison Vilar. Vamos conferir. Gente, eu tô aqui no Hospital Joãozinho. Ali dentro tá super lotado e eu vou mostrar para vocês aqui o que tá acontecendo na saúde pública para as nossas crianças nos últimos tempos. A nossa saúde pública foi retirado o atendimento pediátrico do Platão Araújo, foi retirado o atendimento pediátrico lá do Delfina, que tinha desde a área Kids para as crianças aguardarem, interagindo com brinquedos, entre outras situações mais. Aí agora olha o que colocaram aqui, ó. Colocaram um container para as crianças com os pais aguardarem dentro, possivelmente alugado, né? Algum empresário alugou um container. Aqui, ó, as famílias todas aqui dentro de um container aguardando o atendimento dos seus filhos. Horas e horas de atendimento. Ou seja, a prioridade é o empresário do governo nacional. A prioridade não é a vida do seu familiar, a vida da população do estado do Amazonas. Aqui, ó, container alugado,
para as pessoas aguardarem dentro. Tiraram o atendimento pediátrico no Platão, tiraram o atendimento pediátrico no Delfina e estão colocando as pessoas dentro de um container. Isso sem contar médicos de 3 a 6 meses com salários atrasados, nas maternidades, serviços gerais sem receber, dentre outras mais. Saiba, a saúde do município, o salário está em dia, foi dobrado o atendimento da atenção básica, unidades básicas de saúde. 18 horas. Infelizmente, mas quando a gente fala aí da saúde, nos principais pronto-socorros aqui da nossa capital, a situação realmente é outra, é essa situação caótica, Karime. Inclusive, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas, mas a gente não teve nenhuma resposta para tentar entender o porquê da instalação desses contêineres. O que está acontecendo com esses atendimentos? Aí, além da gente trazer essa situação da superlotação nas unidades, onde os pacientes e acompanhantes estão sendo encaminhados para os contêineres, o Denison Vilar também falou pra gente sobre os relatos que indicam que esses médicos terceirizados estariam com pelo menos de 3 a 6 meses de salários atrasados. E aí, numa conversa ali com o Denison, ele disse que muitos desses profissionais estão deixando de cumprir os seus plantões, o que acaba superlotando ainda mais essas unidades de saúde. Isso sem falar, Karime e Kennedson, da precarização por conta, né? A gente sabe, esses profissionais estão sobrecarregados, sem receber. Muitos médicos, né, ali somando esses meses de salários atrasados, além deles, outros profissionais que são terceirizados também estariam aí sofrendo com essa falta de pagamentos, e tudo isso vem precarizando cada vez mais a situação da saúde, principalmente quando a gente fala das nossas crianças, Karime. Agora, vale a gente reforçar que até o momento a gente não teve nenhuma resposta aí por parte da Secretaria de Saúde do Amazonas. E seguimos aguardando qualquer contato. O programa está à disposição da Secretaria de Estado do Amazonas, do governo do Estado do Amazonas, para que explique, dê sim satisfação à população, à sociedade, do porquê a saúde pública do Amazonas está nesse ponto e por que foi necessário alugar contêineres, né? Que é uma situação de emergência, uma situação em que se faz como o caso da pandemia, em casos extremos. Por que nesse cenário foi preciso contratar contêineres para colocar as crianças aguardando atendimento? Então, seguimos aguardando sim essa satisfação que o governo deve para a população. Não é dever, não é pedido de resposta, não. Caso essa gestão não saiba, a gestão Wilson Lima, ele deve sim satisfação para a sociedade do estado do Amazonas. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E o ano mal começou em Manaus, já enfrenta crimes contra o consumidor que colocam a saúde da população em risco. Em pleno janeiro, o supermercado é flagrado vendendo alimentos impróprios para o consumo aqui em Manaus, gente. Entre os produtos tinha carne estragada, produtos vencidos e até validade adulterada. Um absurdo, um crime, não é, Kennedson? Gente, ao todo, 80 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos pelo Procon no Amazonas, no supermercado DB da Zona Sul de Manaus. E quem traz os detalhes dessa situação grave é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O que foi exatamente encontrado nessa fiscalização? Olha, foi uma situação alarmante, viu? Mais de 80 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos pelo Procon Amazonas em um supermercado da Zona Sul aqui de Manaus. A fiscalização começou após denúncia de um consumidor nas redes sociais e revelou um verdadeiro descaso com a saúde pública. Durante a inspeção, segundo o chefe de fiscalização do Procon Amazonas, Pedro Malta, foram encontrados carnes e frangos mal armazenados, produtos vencidos, embalagens violadas, itens descongelados e até datas de validade adulteradas, além de um forte mau cheiro no local. Estivemos aqui no supermercado na Zona Sul, decorrência de uma denúncia formulada de uma consumidora que comprou um produto vencido e entrou em contato com o Procon, fez a denúncia nos canais correspondentes
e a equipe de fiscalização se dirigiu aqui ao local. Quando chegamos no estabelecimento, não encontramos mais o produto que foi denunciado, exposto à venda, mas como a gente de praxe faz a fiscalização no estabelecimento, encontramos outros itens, um total de mais de 80 itens impróprios ao consumo que se destinam, foram devidamente autuados e esses produtos foram descartados, tirando aí de circulação para que ninguém os compre de forma irregular. Bom, tudo isso configura crime contra o consumidor e infração grave ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo o PROCON, os produtos foram descartados lá mesmo no próprio supermercado e o estabelecimento vai responder a um processo administrativo, podendo ser multado e sofrer outras penalidades previstas em lei. O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas reforça que a população tem papel fundamental nessas fiscalizações. As denúncias podem ser feitas pelos telefones do PROCON Amazonas. São eles 3215 4009 ou 0800 092 1512. Eu vou repetir esses dois telefones, 3215 4009 ou 0800 092 1512. A pessoa também pode ainda fazer denúncias pelas redes sociais, os canais oficiais do PROCON, por e-mail e por outras situações que encontrar também. O certo é, gente, que o ano está só começando, mas os abusos, infelizmente, vêm de muito tempo, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O estado do Amazonas registrou o pior desempenho do Brasil no volume de serviço, com 10,6% de queda no volume entre novembro de 2024 e 2025. Os dados são da pesquisa de serviços do IBGE. E mais uma vez o Amazonas é destaque com indicadores negativos, dessa vez na pesquisa sobre o volume de serviços, como você disse, Kenneth. Só a queda ainda foi acentuada no setor de serviços de atividades turísticas, com queda de menos 3,7%. 18 horas. Todo mundo lembra do caso da brasileira que acreditou que estava num relacionamento amoroso com o ator americano Brad Pitt, né? E ela realmente acreditou que iria se casar com ele porque fez um vídeo selfie, e a imagem era do Brad Pitt, gente. Ou seja, com o avanço da inteligência artificial, as fraudes digitais estão mais sofisticadas e com certeza difíceis de identificar. É um caso delicado mesmo. A certeza dela era por causa da videochamada, tadinha. E por isso, gente, as empresas de cibersegurança alertam que os crimes financeiros devem se intensificar ainda mais até 2026, é claro. O repórter André Meirelles ouviu especialistas e dá dicas pra gente como não cair em golpes. Vamos ouvir. Boa noite. As tentativas de golpes financeiros cresceram 38% em 2025 no Brasil. O dado é da pesquisa Radar Febraban e acende um alerta, principalmente nesse período de início do ano, quando as despesas aumentam com impostos, matrículas e contas extras. Os criminosos se aproveitam da pressa e também da desinformação para aplicar fraudes cada vez mais comuns. Entre os golpes mais frequentes estão o do falso amigo ou familiar pelo WhatsApp pedindo dinheiro com urgência. Também são comuns os boletos falsos de IPVA, IPTU e taxas escolares, além da falsa central de atendimento, onde golpistas se passam por bancos para roubar dados pessoais. Outras armadilhas são as promessas de ganhos fáceis e o falso dinheiro esquecido, sempre com links fraudulentos. Como explica pra gente o diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frache. Fique atento que, por exemplo, aqueles golpes relacionados à cobrança de tributos, que fazem um boleto falso do IPTU, boleto falso do IPVA, e aí não corresponde ao governo do estado ou à prefeitura do seu município que vai receber aquele tributo. Fique atento para que você, no ato de emissão, emita não só no site oficial da Secretaria de Fazenda, como também observe o favorecido, se quem vai receber de fato é o próprio estado ou município, para que você não caia no golpe. O PROCON Amazonas reforça que bancos e órgãos públicos não pedem senhas, códigos ou dados por telefone, mensagem ou redes sociais.
Ao desconfiar de qualquer cobrança, a orientação é não clicar em links e conferir os dados do pagamento e procurar sempre os canais oficiais, como explica Jalil Frache. Outros detalhes importantes são os golpes que são aplicados a partir da clonagem de dados, como, por exemplo, uma mensagem de texto, SMS, um e-mail, um WhatsApp que você recebe, de repente você clica naquele link que você não estava esperando, como se fosse a melhor coisa do mundo e, na verdade, eles estão roubando seus dados. Podem até clonar seu próprio WhatsApp e também, se você receber ligações de supostas centrais de atendimento, confirme se corresponde à empresa. Se você tem algum vínculo com essa empresa, evite passar informações, porque essas informações podem ser utilizadas tanto para essas clonagens que eu já disse, como para a finalidade de colher os seus dados e aplicar outros crimes, outros golpes aí na praça. Agora, em caso de golpe, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia do Consumidor, entrar em contato com o banco para tentar bloquear os valores e procurar o Procon Amazonas para denúncia e orientação, como explica Jalil Frache. Então, se tiver alguma dúvida, tiver algum problema, entre em contato com o Procon Amazonas nos nossos canais oficiais ou contate também a Polícia Civil, que é a responsável pelo combate do crime. E olha só, para identificar crimes online rapidamente, é fundamental estar atento a vários sinais e de alertas comuns. A maioria dos crimes cibernéticos explora a falta de atenção ou conhecimento do usuário. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h26. Vamos de política com Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, disse que vai sair da superintendência para se envolver na campanha do senador Omar Aziz para governo do estado, é isso? Mais uma vez, boa noite, Karime e Kenneth, para todos que nos acompanham. A gente já tinha adiantado há alguns dias atrás, aqui no programa 18 horas, que o superintendente da Suframa, que já foi deputado aqui no Amazonas, o Bosco Saraiva, iria se afastar do cargo porque ele pretende realmente disputar, ainda que ele ainda não tenha revelado se vem como deputado federal, estadual, essa especulação já existia. E aí hoje ele foi até o programa Manhã de Notícias, em um bate-papo ali com o jornalista Ronaldo Tiradentes. Ele disse que é real e oficial, que ele realmente deve se afastar, cumprindo ali o prazo legal, né, de até o mês de abril, iniciozinho ali, dar um até logo para a Suframa ou até mesmo se despedir de fato, porque ele deve disputar aí um dos cargos para nessas eleições de 2026. E ele disse, Karime, de forma muito direta durante essa entrevista na manhã de hoje, que para ele não existe ninguém mais preparado para governar o Amazonas pelos próximos 4 anos que o senador Omar Aziz, né? Ele inclusive vem participado de alguns movimentos, o Omar vem formando ali a chapa O Amazonas Forte de novo, e aí, né, dentre esses apoios, ele vai poder contar aí com o apoio do superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva, uma pessoa também ligada ali ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula já disse que o Omar é o candidato dele e cada vez mais a gente vem vendo peças desse tabuleiro se encaixando, Karime. É isso aí, sem dúvida alguma, e você adiantou mesmo essa situação aqui no 18 horas. Vamos lá, Kenneth, o senador Plínio Valério, ele declarou que o PSDB não vai ter candidato ao governo do Amazonas e também não pretende apoiar nenhum dos nomes postos até agora. Será que vai seguir até com esse posicionamento? Tá chateado, né? Pois é, será que ele vai seguir com esse posicionamento? Explica pra gente. Então, de modo inicial, para falar sobre esse contexto do que o senador Plínio Valério estava falando, é em relação a esse nome forte, né? E principalmente para o governo do estado do Amazonas. Segundo o que foi mencionado pelo senador Plínio Valério, o PSDB ele não conseguiu colocar um nome, não conseguiu ter um nome ali forte nesse grupo para poder competir nessa disputa para o governo do estado do Amazonas. E essa constatação ela foi feita pelo próprio presidente estadual da sigla, que é o próprio senador Plínio Valério. E segundo ele, a leitura interna é que nenhum nome do PSDB consegue hoje competir com esses nomes aí dos pré-candidatos que já estão postos nesse tabuleiro político. E além disso, ele opta por não entrar, pelo menos de modo inicial, nessa disputa, e também disse que não vai declarar apoio mesmo para o Omar Aziz, que ele o chama de irmão. Essa entrevista ela foi durante o programa Meio-Dia com o jornalista Jefferson Coronel. Vamos ouvir agora um trecho da fala de Plínio Valério.
nós não vamos apresentar candidato ao governo, não. E a tendência majoritária dentro do partido é também não apoiar nenhum candidato dos que estão expostos aí. O Omar é meu irmão, o Omar é meu companheiro, eu gosto muito dele, mas não podemos dessa vez estar coligados. Então a tendência nossa é o PSDB sair com candidatura de Senado, deputado federal e deputado estadual. E aí nos bastidores essa decisão ela revela um movimento de muita cautela, pelo menos nessa fase inicial de 2026. O PSDB ele prefere evitar essa candidatura sem muita visibilidade eleitoral e também preservar o espaço dele político para 2026, concentrando ali as forças nessas outras disputas que eles consideram que tenham maior vantagem, como é no caso, como a gente acabou de ouvir, nessas candidaturas para o Senado, que o próprio senador ele tem um interesse em concorrer à reeleição, e também para as vagas de deputado estadual e também deputado federal, ou seja, é uma estratégia inicial, mas é claro que com o andamento do jogo algumas alianças vão se formando e aí isso daí tudo vai ser resolvido daqui para frente, pelo menos até abril isso daí pode mudar. Só não tem aliança com o irmão, né? Eu acho que vai mudar. Vamos lá. Nathalie, pesquisa divulgada hoje aponta que o presidente Lula, na liderança, ele lidera em todos os cenários testados para 2026. Explica pra gente, ele tá com tudo ou de repente pode ter uma outra análise a respeito desse resultado? Karime, esse assunto deu o que falar lá nas nossas redes sociais quando a gente publicou logo cedo, viu? E essa foi a primeira pesquisa de intenção de votos registradas pelo TSE em 2026. A gente sabe que mudaram ali todas as regras. Agora, se não passar pelo Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa não tem validade e passou até a ser crime eleitoral, né? E aí, nessa pesquisa divulgada hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está à frente em 5 cenários no primeiro turno e em quase todas as disputas do segundo turno, colocando para trás aí o Tarcísio, né? Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente fala aí do Romeu Zema, que ele também seria colocado para trás, Renan Santos, Michele Bolsonaro, em todos os cenários realmente, o Flávio Bolsonaro também perderia para o presidente Lula. E essa pesquisa foi divulgada hoje, mostrando ali que se as eleições fossem no próximo domingo, ele teria aí, Karime, pelo menos 40,2% dos votos. Já o Flávio Bolsonaro teria ali 39,7%. Vale a gente reforçar ainda que muita gente esteja testando o nome do Flávio, o nome do Tarcísio de Freitas e o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O candidato indicado pelo ex-presidente é o Flávio, o seu filho dele, mais velho, né? E aí, durante todos esses cenários, né, como eu já adiantei anteriormente, o presidente Lula lidera. Já num segundo turno, a gente vê, né, que a simulação realmente dá uma freada, mas ainda assim, se as eleições fossem no próximo domingo, o presidente Lula teria aí pelo menos 39,7% das intenções de voto dos brasileiros, Karine. Vamos seguir, Kenneth. Hoje foi aprovada a reforma tributária. O senador Eduardo Braga, claro, o relator estava lá, esteve presente e falou sobre o assunto, não é isso? Exatamente, Karime. Foi hoje essa sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou essa lei que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E na prática, o IBS ele é um novo imposto que vai substituir 2 tributos estaduais, o ICMS, que é cobrado pelos estados, o ISS, que é cobrado pelos municípios, simplificando essa cobrança sobre o consumo no país. E a cerimônia ela foi realizada em Brasília e também marcou o lançamento da plataforma digital da reforma tributária, que vai reunir serviços como cálculo de impostos, declarações e também acompanhamento de créditos e débitos em tempo real. E a sanção conclui uma das etapas mais complexas da reforma tributária. No Congresso, um dos principais responsáveis pela construção desse texto foi o senador Eduardo Braga, relator da regulamentação no Senado. E aproveitando que a gente está falando dele, a gente separou um trechinho da fala do senador Eduardo Braga durante essa cerimônia. Vamos ouvi-lo. O povo terá simplificação, transparência, neutralidade, garantia de que não haverá aumento da carga tributária e, acima de tudo, a redução do custo Brasil. Segurança jurídica, aumento de investimentos, aumento de geração de emprego e renda, e no médio e no longo prazo nós teremos, sem dúvida nenhuma, redução da carga tributária.
18 horas. A participação do senador Eduardo Braga nesse processo foi muito importante porque coube a ele articular acordos entre o governo federal, estados e também municípios, especialmente em torno ali da gestão desse novo imposto. E o comitê gestor do IBS, ele vai coordenar a arrecadação, a fiscalização e também a distribuição dos recursos entre os entes federados em um modelo de gestão compartilhada. E o novo sistema, ele já começa a funcionar em fase de testes nesse ano de 2026 e entra em vigor de forma plena a partir de 2027, marcando essa transição do Brasil para um modelo de tributação mais simples e também mais padronizado. Karim. Muitíssimo obrigado. O Bloco de Política com Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas vamos atualizar o caso da prisão do ex-piloto amazonense de Fórmula 1, Antônio Pisonia, por agressão lá nos Estados Unidos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Conta pra gente agora como é que está a volta pra casa. Muito boa noite para vocês aí no estúdio, você que tá ligado aqui na 100.7, trânsito aqui pela Avenida Constantino Neri, volta para casa, sentido centro-bairro, entre a Constantino, claro, e a Pedro Teixeira, aqui próximo ao Hospital Hemoan e também o Centro de Convenções Vasco Vasques. Vamos falar da Pedro Teixeira, trânsito tá tranquilo, com boa fluidez por aqui, já na Avenida Constantino Neri, nesse sentido, volta para casa, o trânsito tá bastante concorrido, tem muitos veículos pela via, a gente sabe que a gente tá em janeiro, naquele período de férias, mas ainda assim o trânsito aqui da capital amazonense não dá trégua, e a Avenida Constantino Neri, nesse sentido centro-bairro, é o que comprova isso nesse momento. Trânsito concorrido, congestionado, muitos veículos aqui pela via, e essa cena também se repete, sabe aonde? É bem aqui ao lado, na Avenida Djalma Batista, onde também o trânsito está bastante concorrido, com muitos veículos pela via nesse horário de pico. Karine, Kennedson. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira parcialmente ensolarada, tivemos chuvas moderadas em alguns pontos da capital e a previsão para a noite aponta um céu parcialmente nublado, ventos leves e chance de chuva mais baixa, em torno dos 25%. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 14 de janeiro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa ensolarada, abafada, e aí as nuvens vão se formando no céu, trazendo possibilidade de chuvas passageiras no período da tarde. À noite, o céu fica mais carregado e a chance de chuva leve a moderada aumenta para os 46%. O resumo do termômetro. A temperatura na quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 99%. Mix. A conta de água vai ficar mais cara em Manaus. O reajuste ele deve ser de 6,74% já a partir deste mês. O aumento ele é resultado de obrigações contratuais. Além disso, também tem a seguinte situação, que a maior parte desse aumento é referente ainda ao período da pandemia de Covid-19, em que a inflação explodiu e obrigou a realização de acordo para diluir a dívida no tempo e, com isso, amenizar o impacto no bolso do consumidor. 18 horas. E virou assunto nacional a prisão do ex-piloto amazonense de Fórmula 1, Antônio Pisonia, por agressão durante uma competição de kart nos Estados Unidos. E viralizou, gente, um vídeo nas redes sociais que mostra aí o momento em que o amazonense se envolve numa briga durante uma prova de kart lá no Texas. O repórter André Meirelles atualizou o assunto e traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a situação foi revelada através de imagens gravadas durante o evento de corrida internacional em que mostra um homem discutindo com o filho do ex-piloto que participava da competição. Em seguida, Pisonia corre em direção ao homem e o agride com um chute e soco. Algumas pessoas conteram ali a confusão. Depois do episódio, Antônio Pisonia foi detido e fichado pelas autoridades do Texas. Ele foi liberado horas depois. Até o momento, os detalhes oficiais que
motivaram a prisão ainda não foram divulgados. Inclusive, na noite de segunda-feira, o ex-piloto usou as redes sociais para se pronunciar. Ele afirmou que já estava em casa e disse que agiu para defender o filho. Para quem não sabe, Antônio Pisonia é manauara e teve passagem pela Fórmula 1 nos anos 2000. Ele estreou na categoria pelo Jaguar em 2003 e depois atuou como piloto de testes da Williams. Pisonia também substituiu pilotos titulares em provas oficiais entre 2004 e 2005. O caso segue repercutindo nas redes sociais e no mundo do automobilismo e seguimos acompanhando se houver novas atualizações. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E a entrevista do dia hoje aqui no 18 horas, vamos falar sobre saúde mental, um tema que todo mundo sentiu na pele já em algum momento da vida. Vamos conversar com a neuropsicóloga Patrícia Andrade. Boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, aqui ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Ken, boa noite os ouvintes da Rádio Mix. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje, porque esse é um assunto de extrema importância, falar sobre saúde mental, e eu sou apaixonada pela profissão, né? Não, maravilha, porque a gente fez muitas matérias a respeito do desejos para o ano novo, e saúde mental, saúde física está lá no top 10, né? Um dos primeiros da lista. E em tempos, assim, de inteligência artificial, o que gerou muita polêmica são as pessoas usando o ChatGPT para fazer uma espécie de terapia, para desabafar. Qual que é a sua análise a respeito desse assunto de usar o ChatGPT para ser um terapeuta, um psicólogo? Então, Karime, o IA, né, ele na realidade, o que ele oferece é aquele apoio simbólico, né, porque ele esclarece, é parecido com o Google, que dá até diagnóstico, né? Mas realmente a terapia ela é feita pelo psicólogo, né? É insubstituível. O acolhimento, a gente recebe aquele paciente que sente dores, então a gente quer transformar a vida das pessoas através da terapia, né? E o IA, eles não tá ao vivo e a cores, né? Eles não conseguem identificar as emoções, não conseguem interagir com aquele sentimento que as pessoas estão passando por aquele momento, né? Por isso que é tão importante esse contato humano. E para quem está ouvindo a gente agora aqui no 18 horas, esse tipo de recurso, eu queria que a senhora falasse pra gente quais que são os sinais que indicam que a pessoa já passou da hora de procurar um atendimento especializado. Então, nem todos os dias a gente está feliz, como nem todos os dias a gente está triste. E aí, o que acontece? A gente precisa, a gente está em busca de uma segurança, né? E isso aí o IA ele não vai oferecer. O que oferece segurança? A terapia, né? O fato de você colocar os seus conteúdos para fora, falar, é a cura através da fala. Isso aí vai transformar a vida da pessoa, né? E para configurar uma depressão, por exemplo, é necessário que configure os sintomas, né? Então, a tristeza, todos nós sentimos, diariamente ou não, mas não configura uma depressão. Então, por isso, a gente precisa procurar a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, né? E transformar a vida. Porque a fala tem as pausas, a respiração, o que não é dito. Essas nuances, só um ser humano é capaz de perceber e traduzir isso. Mas, assim, em que ponto, né? A gente começamos o ano 2026. Como é que eu posso saber se, de repente, poxa, eu preciso de um atendimento, eu preciso procurar um especialista? Quais são as dúvidas pessoais? O que a gente precisa sentir? Ou não, ou qualquer pessoa deve procurar um terapeuta? Qual que é a recomendação? Ainda existe um preconceito. Pronto, é verdade. As pessoas têm até medo de procurar, de se expor, né? De mostrar a sua dor, mostrar o seu sofrimento, né? Então, o Janeiro Branco, ele é muito importante durante todo esse mês e o ano inteiro, né? Ele foi descoberto por um psicólogo e escritor, um mineiro,
E em 2014 isso, né? E ele lançou essa campanha. E a partir de 2023 entrou no calendário nacional, virou lei, né, federal no Brasil, o Janeiro Branco, né? E é muito bacana, porque o que significa esse branco? O branco é uma tela em branco, uma folha em branco, onde as pessoas irão escrever as suas histórias, né, de transformações de vidas, de saúde mental, e realmente do início do ano. Por isso, o primeiro dia, o primeiro mês do ano. Ou seja, então, terapia é bom para todo mundo, para qualquer pessoa, mesmo você se sentindo triste ou não. É uma indicação? Sim, perfeita essa sua colocação, porque na terapia o que a gente adquire? Autoconhecimento. E a gente adquirindo esse autoconhecimento, a gente passa a dar conta dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Toda pedra que aparecer no nosso caminho, a gente vai saber resolver, né? Porque a gente não tá mais sozinho. A gente tem um psicólogo para chamar de seu. Com certeza. Quando a gente fala sobre saúde mental, doutora, a tristeza, ela sempre está atrelada a um desses problemas que as pessoas precisam procurar. Só que existem vários outros fatores também. A gente percebe no trânsito aqui de Manaus. A pessoa reage a uma fechada, a uma falta de seta, já reage de forma muito impulsiva. Muito agressiva, aí você né? vê no ambiente de trabalho a pessoa sempre muito agressiva, sempre acreditando que alguém está pressionando você. Então, não é só tristeza o ponto específico que a pessoa procura ajuda. Acho que são vários fatores, né, doutora? Sim, verdade. Porque essa agressividade, ela faz parte também de alguns transtornos, né? Então, tem a crise de síndrome do pânico, o burnout, que está muito em alta também. Esses sintomas de agressividade é o corpo demonstrando o adoecimento da alma, né? Então, cada dor que você sente está especificamente ligada a uma parte física do teu corpo. E aí, nesse momento da agressividade, o que a gente pode orientar? Vamos respirar, contar de 1 a 1000. Né? De 1 a 1000 é ótimo. Se não der, contar até 10.000. E procurar ajuda. E procurar a ajuda do profissional, com certeza. Porque é como eu falei, né? Você fazendo a terapia, você vai ter os insights para descobrir novos caminhos, né? Novas aberturas de situações. Agora ele tocou num ponto importante, doutora, sobre a síndrome burnout. Porque acomete muitos trabalhadores brasileiros, é uma doença grave, séria, que afastou muitos profissionais dos seus postos de trabalho. Como é que a gente pode perceber na gente ou até em algum colega? Como é que a gente pode perceber? Quais são os 3 primeiros sintomas de que a pessoa está começando, está aí anunciando uma crise de burnout? Essa crise, ela também se dá até pela agressividade. Olha né? Pelas emoções abaladas, pelos movimentos repetitivos, às vezes, né? Você faz todo dia no seu trabalho aquela mesma situação, aquela mesma obrigação. Chega uma hora que a mente, ela não aguenta. Ela cansa também, né? A chaminé está sobrecarregada e precisa colocar para fora. Então, não só a agressividade, como a tristeza, né? Isso aí adoece realmente e tem que buscar ajuda, né? Eu gosto de falar muito sobre a dor da alma, né? Porque a dor da alma, ela é invisível, ninguém enxerga. E todo o adoecimento está na nossa alma, né? E aí manifesta no corpo. Manifesta no corpo, somatiza, como a gente fala, né? Psicomatiza no corpo físico, né? Agora, doutora, como a senhora estava falando que existem ainda muitos tabus, inclusive tem uma pessoa que eu não posso dizer o nome, ela já é uma idosa, né? Uma pessoa idosa. Opa. E ainda tem aquela questão, sabe, de não procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque a pessoa não é surtada e tal. Só que isso é muito interessante a gente esclarecer, que esse é um atendimento básico para qualquer pessoa. E a senhora falou sobre o autoconhecimento. Às vezes tem circunstâncias que a gente está fazendo errado na nossa vida e que por a gente não ter consciência daquele ponto, a gente não consegue mudar, né? Então, acredito que é um tratamento para todo mundo, né? Sim, verdade. Eu trabalhei também no hospício, né? No Hospital Psiquiátrico, no Eduardo Ribeiro, e ali eu via N situações parecidas com essa. E eu vou te confessar uma coisa, as pessoas que têm
baixa renda, elas procuram mais ajuda do que as pessoas que possuem um outro nível, né? Elas reconhecem o valor do psicólogo, elas gostam de fazer a terapia e valorizam demais essa ajuda, né? E elas diziam assim, nossa, a gente precisa da terapia, de falar. Porque, por exemplo, quando você tem uma dor no coração, você procura quem? Um especialista, sem dúvida. Né? Uma dor no joelho, a gente procura o ortopedista. E a dor da alma? Né? A angústia, a tristeza, a gente procura quem? A gente fica com essa dúvida. Corre pro pronto-socorro achando que vai ter um infarto. E na realidade é uma crise de pânico. Aí o médico diz assim, vá procurar um psicólogo que você não tem nada no seu coração. Essa aí é fora que não dá pra dizer pra vizinha, não dá pra dizer pra avó, pra mãe, porque senão a sua vida já fica na boca do povo. Então, principalmente eu acho que esse é um ponto interessante, né? Ter alguém confiável pra... tabu, né? E que pode te ajudar a solucionar algum problema mental, algum problema de dentro, né, da alma. Exatamente. Nós somos parecidos com o padre, né? A gente ouve as dores do paciente e guarda só pra gente. Tá vendo, gente? Não pode recusar. Vai fofocar pros outros não, gente. Pois é, e pior, não vai expor nas redes sociais. Sim, as pessoas estão indo na rede social para falar. Estão se expondo. Não, vai procurar um terapeuta, vai procurar um especialista. Falar em rede social, hoje foi divulgada pela Agência Sanitária da França que as redes sociais prejudicam a saúde mental dos adolescentes e as meninas são as mais afetadas. Realmente é um fator de preocupação redes sociais e adolescência? É verdade. É um grande risco, porque isso aí vem muito da criação da base da família, porque a família tem que estar de olho, o pai, a mãe, né? É proibir realmente as telas. Eu estava num congresso e uma psicóloga falou a respeito da filha dela e ela disse o seguinte, olha, minha filha tem 12 anos e nunca usou tela. Aí todo mundo, mas e para fazer um trabalho escolar, como é que ela faz? Aí eu dou o celular naquele momento, ela faz o trabalho supervisionado e eu recolho novamente. Quer dizer, existem aí os prós e os contras, né? Mas na realidade a gente tem que ficar de olho, né? Porque o inimigo ele é oculto e ele tá aí, né? E aí eu já falei também numa entrevista recente sobre o assédio moral. Porque o assédio moral, ele também abrange isso aí. Tá dentro do ambiente de trabalho, né? Não só de cunho sexual, como também de constrangimento, né? De humilhação. E abala a saúde mental da pessoa, sem dúvida alguma. Totalmente. A pessoa é afastada do seu ambiente de trabalho por conta do assédio moral. Quando eu toquei nesse tema, foi num momento onde só tinha psicólogos. E eu fui como psicóloga, que eu sou advogada e psicóloga, mas eu falei para minha orientadora lá, olha, eu vou falar sobre a psicologia, vou falar do assédio moral e não quero saber de defender aqui os advogados, vou defender os pacientes. Muito que bem. Agora, para finalizar, se você pudesse dar uma dica de atividade pra gente começar um ano de uma forma mais leve, preservando a saúde mental, qual seria essa dica, doutora? Então, em primeiro lugar, a gente buscar a terapia, né? O profissional da área, atividade física, sair com os amigos para tomar um café, né? Bater papo, sair do ambiente de trabalho, desestressar, porque o mundo precisa de paz. A gente está precisando de paz. Eu trouxe até aqui uma frase, né, do Sigmund Freud, que ele fala que a cura, ela não vem do esquecer, ela vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. E o que é isso? Essa cura a gente consegue na terapia, a gente trata, né? E depois que a gente vai lá atrás no passado, ressignifica, trata esse passado, a gente depois olha para trás, dá um tchauzinho e segue a vida. E segue em frente, sem olhar para trás, sem precisar mais olhar para trás. Vamos buscar ajuda. Ou se for necessário, não apenas com dor, né? Mas sentir superei. Exato, boa, ressignificado. Ressignificar.
Muitíssimo obrigada. Tem só mais uma coisinha. Eu gosto muito de dizer assim, o reviver, repensar e elaborar. A gente revive na terapia, vai para casa, repensa e elabora, né? Pronto, perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 horas hoje. Obrigada a todos vocês, eu estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigada, um ótimo ano novo, ainda dá para está no prazo, né? Para todos nós. Tá ótimo. E um ótimo janeiro branco. Olha aí, um ótimo janeiro branco. Conversamos com a neuropsicóloga Patrícia Andrade. Você está ouvindo 18 horas. Gente, hoje vamos falar agora, já que está falando de saúde, vamos falar agora de cuidados odontológicos, porque esses cuidados vão além da estética e são questões de saúde também, é claro. Aqui em Manaus, a prefeitura entregou a primeira unidade odontológica móvel da rede municipal. E quem explica pra gente, traz agora os detalhes, é o repórter Kennethson Paes. Kennethson, você esteve lá, conta pra gente. Karime, a saúde bucal ela é essencial também para uma vida saudável, isso para todos nós amazonenses e brasileiros. E com essa nova unidade móvel, quem mais precisa será beneficiado, que é aquelas pessoas que não têm uma condição física necessária para poder buscar um atendimento ou até mesmo um recurso financeiro para poder bancar aquele tratamento odontológico. Em Manaus, essa realidade ela começa a melhorar a partir da entrega dessa primeira unidade odontológica móvel da rede municipal de saúde. E a estrutura ela vai levar atendimento direto para comunidades onde esse acesso ao dentista ele sempre foi um pouco mais difícil e em muitos casos nunca existiu. A gente vai ouvir agora o prefeito Davi Almeida, que fala pra gente dessa parceria do SUS com a Prefeitura de Manaus. Tem alcançado bons índices na saúde e o Ministério da Saúde, na parceria com a Prefeitura de Manaus, nos cede esse equipamento fantástico, maravilhoso, que vai servir para a gente diversificar o nosso atendimento de saúde bucal e, acima de tudo, fazer busca ativa das pessoas que mais precisam. Essa entrega, essa inauguração dessa nova unidade odontológica móvel, ela foi inaugurada hoje lá na sede da Censa, Secretaria Municipal de Saúde, aqui mesmo no bairro Adrianópolis, na zona sul de Manaus, e passa a integrar essa ação primária, esse atendimento primário à saúde aqui em nossa capital. E a proposta é levar esse serviço público até a população e reduzir essas distâncias e também barreiras. A gente vai ouvir agora a secretária municipal de saúde, Shadia Frache, ela que falou com 18 horas sobre a estrutura dessa unidade móvel e também onde vai acontecer esse primeiro atendimento. Vamos ouvi-la. É uma unidade completamente equipada, portando raio-x, autoclave, reservatório de água, cadeira do dentista, gerador. É uma unidade completa onde a gente vai fazer a busca ativa de pessoas em situação de vulnerabilidade. É um projeto piloto onde a gente vai, primeiramente, a primeira programação é estacionar lá na Fundação Dr. Thomas, que hoje conta com 160 idosos com muita dificuldade de locomoção, muita dificuldade, muitos deles acamados e impossibilitados de procurar um atendimento médico, um atendimento na saúde bucal. Agora, um detalhe que a secretária mencionou é que eles vão permanecer na Fundação Dr. Thomas até que todos os idosos que estão sendo atendidos pela Fundação, eles recebam esse atendimento odontológico. Vai ter também vai ser entregue próteses dentárias para esses pacientes, ou seja, vão ficar lá por um tempo indeterminado, mas que pode gerar em torno de 15 dias até que seja finalizado esse processo lá na Fundação Dr. Thomas. E essa estrutura, ela foi destinada para o município através do Ministério da Saúde dentro do novo PAC e reforça esse ponto importante do cuidado com a saúde bucal, que ela não é luxo, e sim segurança, é saúde e também prevenção e, além de tudo, dignidade. Para muitas pessoas, essa iniciativa, ela de fato representa a primeira chance de ter um tratamento odontológico regular e com esse acesso e menos dificuldade. A gente vai ouvir novamente o prefeito Davi Almeida, que fala sobre essa expansão do atendimento odontológico aqui na capital.
a nossa intenção, por exemplo, atender Fundação Dr. Thomas, a Fazenda da Esperança, que atende muito a prefeitura. Nós queremos levar também esse equipamento para lá. O nosso Centro Pop, chegar em lugares onde essas pessoas geralmente não procuram as nossas unidades. Então, nós vamos fazer uma busca ativa. Vamos fazer uma programação semanal, mensal e vamos fazer a divulgação para vocês nos ajudarem a informar a população. Ou seja, nós temos apenas uma unidade móvel nessa fase inicial, mas é um projeto piloto que futuramente será ampliado e vai ser destinado para outras fundações aqui da nossa capital. Lembrando que esses novos pontos, além da Fundação Dr. Thomas, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai catalogar, vai fazer um estudo detalhado para saber qual localidade, qual instituto deverá receber esse atendimento odontológico. Lembrando que também no serviço de saúde do município já é prestado esse tipo de atendimento através das UBS e outras unidades de saúde do município daqui da nossa capital. Karime. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Vamos agora saber como é que está a volta para casa. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez para vocês. Olha só, a gente tem informações do trânsito na Avenida Constantino e na Djalma, nessa volta para casa, centro-bairro. O trânsito continua bastante concorrido com muitos veículos pela via. Agora pelo V8, André Araújo, em ambos os sentidos, o trânsito já é mais tranquilo, inclusive com boa fluidez. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Amanhã, o Amazonas vai lembrar de um dia trágico na sua história. São 5 anos da crise de oxigênio no estado na pandemia de Covid-19. O Ministério Público Federal vai dar uma entrevista coletiva sobre as ações judiciais ajuizadas em reparação às vítimas. Devem falar o Procurador da República, Igor Jordão Alves, que atua no caso, e representantes das associações de vítimas e familiares de vítimas da Covid-19. Será uma oportunidade para vários esclarecimentos, já de um ponto de vista onde os investigadores e a justiça tiveram bastante tempo de atuar. Entre os documentos estão os relatórios que foram enviados ao Ministério Público Federal pela Agência Brasileira de Inteligência. Os relatórios anteciparam o risco de falta de oxigênio no Amazonas em janeiro de 2021 e são essenciais para a quantificação dos danos e a reparação das vítimas da tragédia sanitária que resultou nas dezenas de mortes. E também para esclarecer as responsabilidades das autoridades nas esferas públicas. 18 horas. 7-1, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência no 18 horas de hoje. A gente volta amanhã. Um beijo, boa noite, até lá. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam a gente até aqui no 18 horas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.